para falarmos sobre a nossa agricultura, o nosso agronegócio. E o tema de hoje que trazemos para si, caro ouvinte, é exatamente agricultura, ou seja, o agronegócio em época chuvosa. Sim, esta época que estamos a viver, a época em que a terra recebe a oportunidade divina de restabelecer o lençol freático, a água nos nossos rios, dando uma nova imagem na nossa produção agrícola, dando um novo olhar nas nossas florestas, fazendo com que tudo fica mais verde, tudo fica mais bonito. E nada mais, nada menos do que acompanhar isso exatamente aqui no nosso e vosso programa, A Voz do Campo, que já está no ar. A Voz do Campo. A Voz do Campo. Todas as semanas, o que acontece no vasto mundo do agronegócio. Notícias, dicas, às 12 horas, com reposição aos sábados, das 8 às 9 horas. A Voz do Campo, do Correio da que anda, para os que vivem e fazem o campo crescer. A Voz do Campo, aqui a terra fala. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso programa Voz do Campo. Para o programa de hoje queremos exatamente falar consigo, caro ouvinte, consigo, caro telespectador, que nos está a acompanhar através das nossas lives. Sim, com certeza. E, claro, vamos falar um pouco sobre agronegócio. Sim, a arte de produzir, colher, transportar e vender, ou seja, comercializar. Com certeza. Porque sabemos nós que a agricultura é a arte de preparar a terra, lançar a semente, ter os cuidados técnicos até chegar à altura da colheita e levar o produto colhido à mesa do consumidor. Então, para si, caro ouvinte, que só agora nos sintoniza, saiba que este é o programa Voz do Campo, a sua escola na rádio, e que você só encontra aqui na Rádio Correio da que anda, na frequência 103.7 em FM. Eu sou Adérito Costa, engenheiro agrônomo, estarei consigo daqui até sensivelmente a hora 12. Queremos ter certeza que os nossos ouvintes estão sintonizados e então a nossa conversa em torno do tema de hoje será exatamente para falar consigo que nos está a acompanhar. Será mesmo para abordarmos um pouco mais sobre a nossa agricultura. Caro ouvinte, sabemos nós que muito daquilo que se tem consumido no que tem que ver com a produção agrícola em Angola é feita pelas famílias. E também sabemos que, taxativamente, a agricultura familiar é esta que precisa de muito apoio, precisa de muito, tanto investimento em termos de conhecimento técnico aplicado para gerar resultados positivos e trazer uma certa melhoria no processo daquilo que tem estado a ser feito pelas famílias. Porque, do contrário, continua a ser a agricultura feita de forma não muito profissional. Mas, verdade seja dita, é esta agricultura pouco profissional que traz alimentos à mesa do consumidor. Mas a seguir do alimentar de forma direta, ou seja, para além dos alimentos que nós consumimos de forma direta, caro ouvinte, temos também a indústria. A indústria precisa necessariamente de produtos agrícolas com qualidade para que consiga atender à necessidade da transformação destes produtos e que depois vem chegar novamente à mesa do consumidor. A questão que se coloca é, muito recentemente, numa das nossas digressões pelo país na prestação de serviço de consultoria agrária, constatar os seus 50 anos desde que tornou-se uma Angola independente. E temos muito que agradecer a esta nossa amada pátria. E também, como bons filhos desta terra, como bons compatriotas e patriotas, temos muito trabalho ainda por fazer para melhorar as condições do nosso país, para fazer com que nós estejamos à altura daquilo que realmente Angola deve ser nos próximos tempos. Caro ouvinte, é importante dar-lhe uma dica.
a teimosia à parte. Não tem a teimosia à parte. Não temos que continuar a fazer a produção agrícola esperando chuva. Não é salutar. Não é salutar. Muitos já tiveram arrependimento à flor da pele, depois que lançaram semente à terra, esperando que, olha, ontem choveu, então hoje eu vou lançar a semente, porque depois da manhã volta a chover. Meu amigo, a chuva é um projeto de Deus, é um projeto do Criador para trazer o reabastecimento do lençol freático, ou seja, a chuva cai para reabastecer os níveis do nosso lençol freático, não cai para irrigar a sua ou a minha lavra. E mais, enviaram-me um vídeo pelas redes sociais que mostra uma grande produção de pitaia no Vietnã, que está totalmente submersa, ou seja, de pitaia no Vietnã, que está totalmente submersa, ou seja, do programa 2, agricultura, agronegócio em tempo de chuva. Aparece pouca cebola, pouca cenoura, pouco pimento, pouco pepino e outras culturas diversas. A alface também aparece pouco. Então, a questão que se coloca é: por que razão aparecem pouco estes produtos citados e outros não citados aqui? Porque são culturas que normalmente devem ser produzidas com um sistema de irrigação controlado. Então acreditamos nós que o camponês sabe disso, mas por que razão ele prefere fazer algumas produções em época de chuva? Não, porque essas culturas são resistentes à água. Nada a ver. Sim, cientificamente hoje já existem sementes melhoradas que resistem às chuvas e podem ser produzidas, mas o seu preço não é assim tão barato. Claro, produto de qualidade nunca foi barato. Devemos saber todos nós sobre isso. Então, a um dado setor, a uma dada área. Então, por isso é que é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre o que vão fazer, como fazer, para gerar resultados e fazer bem. Esperamos nós que estejais todos esclarecidos a respeito disso, caros ouvintes. A seguir, é importante saber o seguinte. Ora bem, eu vou plantar milho. Muito bom. Que tipo de característica tem o solo onde eu quero plantar o milho? Ok, vamos lá dizer que é um solo argiloso. Prontos. Quais são os micro e macronutrientes que o solo argiloso tem de rico? E quais são os micro e macronutrientes que o solo argiloso tem de pobre? E para que ele me produza bem este milho que eu vou lançar à terra, qual é o tipo de adubo ou de fertilizante que eu devo reforçar no meu solo para que a produção saia a bom porto? É preciso conhecer. Esperamos nós que essa nota introdutória tenha estado à altura daquilo que fosse o vosso ensejo, e assim sendo, vamos lançar para o vosso... Ou seja, vamos dar abertura agora aqui para as chamadas com os nossos ouvintes. Caro ouvinte, você deve ligar para nós e dar a sua opinião sobre a agricultura, ou seja, sobre o agronegócio em época chuvosa. Ligue para nós agora mesmo a partir de 924 17 17 71. Repito, 924 17 17 71. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos ouvir o que é que o senhor ouvinte nos traz, o que é que o caro ouvinte nos traz em torno do tema que estamos aqui a abordar sobre o agronegócio em Angola. Ligue para nós e conte-nos o que acha da forma com que andamos a ver e fazer a nossa agricultura em época de chuva. Será que é rentável? Será que é viável? Ou devemos mudar a dinâmica? Estamos à espera da sua ligação através do 924 17 17 71. Repito, 924 17 17 71. Ligue para nós e participe desta conversa radiofónica que está de certeza absoluta a agregar valor para o conhecimento técnico de quem nos está a acompanhar. E já agora queremos agradecer a si, caro ouvinte, que nos está a dar boleia através do seu receptor, quer seja no carro, em casa, no local de trabalho ou mesmo através do aplicativo.
Porque é importante termos a vossa presença do outro lado para que juntos possamos então fazer diferente. Temos uma chamada em linha. Alô, bom dia. Quem fala e de onde nos fala? Alô? Escuta, bom dia. Bom dia. Quem fala e de onde nos fala? Estás a falar com o seu Simão e João. Doutor, eu sou hoje, né? Você liga, né? Posso usar esse termo? Sim, por favor. Eu tenho uma terra assim seca, mas eu vai há quanto? Tipo, há 2 meses que eu comprei aquela terra. Nem conheço como que se planta, ou como que se semeia o que é mamão ou mamoeiro, cana, mandioqueira. E eu queria saber o que eu posso usar aquela terra? Tempo seco ou tempo chuvoso? Quer saber o que pode produzir na sua terra, é isso? Sim. Naquela terra que eu comprei, é uma terra assim seca. Bem, vamos por parte. Primeiro, aonde está localizada essa terra seca? Está nessa área de que vai no Nambangongo. Naquela que deixa o Cachito. Depois de Cachito. Depois de Cachito. Tem algum rio, lago ou lagoa junto dessa sua terra seca? Não, quer dizer, tem um rio, mas o rio fica distante. O rio está distante. Está distante, o espaço que eu comprei. Muito bem. Hipoteticamente, acredito que a sua terra deve ser argilosa, ou seja, é lodo, não é? Certo. Prontos. Então, primeiro, não sei qual é a dimensão do seu terreno, qual é o grau de investimento que quer efetuar, mas aconselho, o primeiro passo seria necessariamente solicitar a prestação de serviço de consultoria agrária por uma empresa Voz do Campo. A Voz do Campo. A Voz do Campo. Pois é, esse é o nosso e vosso programa Voz do Campo. Caro ouvinte, ligue para nós. Precisamos interagir consigo em torno daquilo que está relacionado com a nossa agricultura. O que é que podemos fazer para mudar a forma com que andamos a produzir em época de chuva? Porque a época de chuva tem estado a trazer prejuízo para alguns, benefício para outros. Mas é importante mesmo que nós temos que olhar para a região norte, e às vezes até um tanto quanto para a região centro, centro-sul, enfim. E de quando em vez também as províncias litorâneas. As províncias à beira-mar do nosso país, desde Cabinda ao Cunene. Ou seja, Cabinda ao Namibe. Assim é que está certo. Pois é. Então é importante sabermos que precisamos criar condições para fazer melhor aquilo que tem estado à nossa altura. A produção agrícola precisa ser feita com ciência. O caro ouvinte, o caro telespectador que nos está a acompanhar através da nossa live, precisa entender que para fazer investimento agrícola deve necessariamente respeitar o passo a passo. Só assim conseguirá ter resultados positivos em torno do investimento que estiver a fazer. Sabe que temos algumas províncias em que nos oferecem o histórico de produção de determinadas culturas. Atualmente em Angola, quando se pensa a produção de tomate, pensamos a província do Namibe. Exatamente. Pensamos a província do Namibe. Quando queremos falar do ananás, pensamos a província de Benguela e um pouco a província do Zaire, propriamente no município do Tomboco. Município do Tomboco que também nos oferece uma capacidade de resposta muito grande em torno da produção de citrinos, como o limão, a laranja, a tangerina, enfim, e temos a província da Huila que nos oferece a capacidade de resposta da produção da pera e da uva, assim como também a maçã. E claro, o Namibe também tem a produção de uva. Tanto é que, a nível da província do Namibe, tem uma fábrica de vinho.
Pois é, com um grande campo de produção de uva à sua volta. Então é importante buscarmos estes exemplos reais, trazer aqui aos nossos ouvintes, para fazer entender que a nossa agricultura precisa de dar passos significativos, precisa de melhorias, e estas melhorias vão acontecer taxativamente se todos nós, aos poucos, vamos fazendo a nossa parte, com o sentido de que estaremos a alcançar aquilo que um dia pertenceu-nos, o título de maior exportador. É preciso também entender, caro ouvinte, que precisamos, para além da produção de bens alimentares de forma direta, precisamos também fazer a produção de matéria-prima para as indústrias. Precisamos de resposta à altura na produção do algodão. Precisamos de voltar a produzir sisal para que nós tenhamos as nossas indústrias, portanto, à altura para a produção de roupas, tecidos e outras peças necessárias, a borboleta. Então, o bicho vai envolver-se sob uma camada de rede como se fosse teias de aranha, e que depois daí passa pelo processo de transformação até chegar a produzir a seda. Sim, o Brasil já faz isso há muitos anos, e dizem que esta seda produz roupas top de gama, roupas clássicas, roupas bonitas, roupas caras. Então, é para dizer que nós aqui no nosso país também podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Agora, nesses escassos minutos que temos para a nossa reta final, hoje acreditamos que os nossos ouvintes devem estar no calor da festa da Dipanda, e de certeza que devem estar ausentes dos telemóveis, por isso é que não nos estão a ligar, mas ainda assim acreditamos nós que estão a acompanhar o programa, o que é mais importante. É preciso dizer, levar ao vosso conhecimento, caros ouvintes, que, primeiro, quando pensar fazer agricultura, crie uma cultura especial, ou seja, uma cultura de especialidade. Deixemos de fazer. Você tem apenas 1 hectare desmatado, desbravado, que está a produzir, mas este 1 hectare produz 12, 14 ou 15 tipos de produtos. Erro grave. A menos que esteja a fazer esta produção para alimentar a família apenas, mas também com certeza não vai ser grande coisa. Mas se tiver que produzir para vender, se estiver a fazer de facto agronegócio, como diz o nosso tema de hoje, então, caro ouvinte, é preciso entender que terá necessariamente que lançar por hectare uma produção. Se fizer um hectare, ou pelo menos poderá fazer bombô, e com este bombô vamos transformá-lo para a fuba de bombô. Enquanto não vai colher a mandioca, poderá colher a quizaca. Se fizer 1 hectare de milho, poderá colher, neste 1 hectare de milho, poderá colher em torno de 3 ou 4 toneladas, caro ouvinte. Então, é importante que, de facto, tenhamos a cultura de produzir de forma sábia, para que consigamos fazer as coisas como manda a regra. Ganhar dinheiro. Porque se nós não fizer as coisas de forma certa, não vamos ganhar. Então é importante que o caro ouvinte entenda a necessidade de respeitarmos o passo a passo do agronegócio. Produza com qualidade para que, quando for fazer as vendas, possa ganhar. Invista no conhecimento da sua equipa técnica, para que, quando chegar à altura de lançar a semente à terra, respeitem o passo a passo. Isto é muito importante. E mais, saiba analisar os fatores de segurança do seu projeto, do seu investimento. Quanto menos distante da via principal estiver o seu campo de produção, melhor. Quanto menos próximo do rio estiver a sua produção, melhor. Por que é que dizemos isso? Pelo seguinte:
Se o seu campo de produção tiver a 50 metros do rio, por exemplo, e haver a probabilidade de transbordar deste rio, então vamos lá questionar aonde irá toda a água transbordada do rio. Obviamente é que é na sua produção. É aí onde surge a ideia e a recomendação de que é importante que o caro ouvinte tenha antes a solicitação dos serviços técnicos de consultoria agrária, para evitar que haja prejuízos, para evitar que haja investimento mal feito. É importante que o caro ouvinte entenda e saiba que qualquer que seja a cultura que vai produzir, batata doce, batata rena, banana pão ou de mesa, manga ou goiaba, ananás, melancia, maracujá, ou até mesmo a pitaia, precisa ter conhecimento para fazer bem. Do contrário, tornar-se-á num prejuízo e tanto. Muito recentemente, alguém mandou para nós uma imagem de uma planta de pitaia. Coitada da planta, estava toda doente, toda cheia de sarna. Tudo porque andou a ser utilizado um dado fertilizante para fertilizar os solos de forma desconhecida, e em vez de fertilizar, aquilo tornou-se um alérgico para a planta, resultando num monte de borbulhas de sarna por parte da planta reprodutora de pitaia, que nem sequer produziu. Então, depois de solicitar os nossos serviços técnicos, fomos lá ter e tivemos que dar solução, que não foi nada fácil, doeu o coração, mas pronto. Temos um ouvinte em linha. Alô, bom dia, finalmente alguém ligou para nós. Quem fala e de onde nos fala? Marcos Antônio, a partir da Estalagem Viana. Não consegui perceber, desculpa. Marcos Antônio, a partir da Estalagem Viana. Marcos Antônio, Estalagem Viana. Por favor, Marcos Antônio, fale conosco. Sim, gostaria muito de participar no programa, felizmente consegui. E estou a dizer que a agricultura, devemos primeiro apostar na formação, e formação essa que eu acho que tem sido negligenciada. Hoje em dia nós vemos na televisão, nas rádios, falar sobre agricultura, mas eu tive a oportunidade de participar, de fazer uma formação num dos únicos centros públicos que tem esse curso de agricultura, lá no Calumbo, numa peça de Calumbo, que infelizmente lá no não havia condições. Não havia agentes para testar os solos, as sementes, não havia os fertilizantes para as aulas práticas, fitossanitários. Isso tudo os alunos, os formandos tinham que contribuir. E eu achei que estamos ouvindo nos noticiários sobre a agricultura, eu acho que deveria ser chamada a atenção naquilo que é a formação. Também fazer mais centros de formação públicos, que as pessoas pudessem participar nessas formações, porque vontade de ver as pessoas têm, mas infelizmente faltam conhecimento, e isso tem sido um grande empecilho para muita gente. E eu gostaria também, indo diretamente ao tema, que é a agricultura em tempo de chuva, eu gostaria que o senhor jornalista falasse um pouco no tempo que resta sobre agricultura em estufa. Eu tenho pesquisado um pouco sobre esse assunto e pretendo um dia começar a fazer, né, uma pequena escala ainda, para produzir aquelas culturas que são complexas em tempo de chuva, como tomate e tantas outras produções que são complexas em tempo de chuva. Muito obrigado, esse é o meu contributo do programa. Tomamos boa nota e agradecemos a sua participação. Até a próxima. Ok, obrigado. Pronto, ficou a ideia do nosso ouvinte e queremos nós fazer entender que muito recentemente, a quando do lançamento da campanha agrícola 2025-2026,
o ministro do Estado da Coordenação Econômica falou exatamente do reforço dos centros de formação, ou seja, dos institutos médios agrários no país. Temos outro ouvinte em linha. Alô, bom dia. Quem fala e de onde nos fala? Bom dia, engenheiro Derito, Pedro Chizuka. Bom dia, eu já queria dizer olá, Pedro, mas pronto, ultrapassaste-me. Deste-me baia. Engenheiro. Manda daí, Pedro. Engenheiro, a minha questão é a seguinte: fala-se muito do Brasil como um grande produtor de cereais e carne, e até do café. Eu vi há pouco tempo que está em primeiro lugar. Mas para a cesta básica, quais são as políticas que o Brasil tem acerca dos preços da cesta básica? Se forem preços que vão ao encontro com o bolso do cidadão, né? Quais são as políticas que o governo brasileiro tem acerca de bonificação dos preços da cesta básica? Porque nós aqui, volta e meia, falamos sempre, o salário não chega porque a cesta básica está com preços muito altos e tal. Eu queria saber se o senhor engenheiro tem ali então alguns dados. O meu bom dia. Paz bem. Bom dia, obrigado, Pedro. Até a próxima. Bom, ficou a questão do Pedro, mas vamos concluir a questão do ouvinte que o antecedeu, que questionava sobre, ou seja, propôs a ideia do aumento do número de centros de formação. Segundo o ministro da Coordenação Econômica, José de Lima Massano, o país conta atualmente com aproximadamente 9.000 institutos médios agrários, ou seja, escolas agrárias. Muitas delas estão a ser recuperadas, reapetrechadas, reinauguradas, para dar capacidade de resposta ali onde de facto há as necessidades. Mas, de forma pessoal, e vou dizer assim para o caro ouvinte, se foi num dos centros que no momento em que o centro não estava dotado dos meios necessários para o investimento na busca do conhecimento para a agricultura conforme a sua pretensão, podia muito bem procurar um outro centro. O essencial é não se cansar, dar a volta por cima e encontrar solução daquilo que for a sua necessidade. Este é o meu conselho. E com relação à questão que o Pedro coloca, bem, é preciso dizer que há uma comparação, há uma desigualdade na capacidade de resposta do Orçamento Geral do Estado brasileiro para o setor agrícola em detrimento do nosso país. Portanto, nós em Angola temos um plafond do nosso PIB, do nosso OGE, para a agricultura. E isso faz com que, à medida que o Executivo identifica as reais necessidades, vai-se criando um ajuste. Verifica que, em termos legais, por via de decreto presidencial, hoje o salário mínimo nacional está acima de 100.000 kwanzas. Então é preciso entender que, para se chegar a esta conclusão, necessariamente fez-se algum estudo em torno das necessidades de consumo das famílias versus o custo do produto da cesta básica no mercado e a capacidade de resposta. Obviamente que sabemos nós que cada família tem seu agregado familiar. Há famílias compostas por 3, 5, 7, 15, 20 membros. Mas há aí um meio termo que pode-se encontrar para que se mude o rumo daquilo que seja a situação do modus vivendi destas famílias. É importante também ter em conta que as políticas aplicadas pelo Brasil no setor da agricultura fizeram dele a grande potência agrícola que é hoje. E devo mesmo, sem medo de errar,
partilhar aqui com os nossos ouvintes que muitos dos magnatas norte-americanos estão a descer para o Brasil para fazer compra de terras. Porque, assim como ali a nível da América do Sul, o Brasil é potência em terras, ou seja, solos aráveis, aqui a nível da África Austral, Angola também o é. Por essa razão, a Rádio Correio daqui anda pensou na necessidade de agregar valor ao conhecimento técnico dos seus ouvintes e implementou na grelha de programas o nosso e vosso programa A Voz do Campo, para que se torne a nossa escola na rádio. A Voz do Campo, do Correio daqui anda, para os que vivem e fazem o campo crescer. Com certeza, na intenção de fazer o campo crescer, estamos nós aqui, o programa Voz do Campo. Para si que faz agricultura, para si que toma o pequeno almoço, o almoço e o jantar todos os dias, dando graças ao campo e aqueles que através do campo trazem e colocam o produto à sua mesa. É importante que nós temos que apostar na formação. Caro ouvinte, perceba, a tua necessidade formativa não deve necessariamente depender de outrem. É bíblico que o povo perde-se por falta de conhecimento, ou seja, quando o conhecimento é reduzido, a pessoa não consegue desenvolver grandes ideias. Mas quando o conhecimento já vai além daquilo que são as experiências passadas, quanto mais conhecimento o homem obtém, maior e melhor se torna a sua capacidade de gerar resultados para a sua nação, para o seu país e até para si próprio. Está na hora de nos questionarmos, cada um de nós, o que é que eu estou a fazer primeiro para mim e que pelo que eu faço para mim gera resultados para o meu país. Em vez de viver culpando quem está a fazer torto ou errado, questiona-se a si próprio, o que é que eu estou a fazer primeiro por mim e que depois o que eu estou a fazer de bom para mim gera resultado para o meu país. É importante essa questão. E se ainda não está a fazer muito, está na hora de mudar. Começa hoje, começa agora. Porque daqui a 2030, tens que olhar para ti nos 5 anos passados e dizer, graças àquelas dicas do programa Voz do Campo, eu dei um salto diferente na minha vida. Eu deixei de ser crítico, passei a ser um que faz, um que está a falar, está a fazer. Passei a ser aquele que contribui para a evolução, que contribui para a melhoria. Passei a ser aquele que dá o ar da sua graça em prol deste país que me viu nascer, Angola. Devemos investir no nosso conhecimento. Muitas vezes, e sabemos nós, qualquer um de nós já deve ter ouvido essa frase, o barato custa caro. Então invista ao nível daquilo que você pode. E quando surgir alguma oportunidade, talvez esta oportunidade te vá bater a porta. Nenhum dos grandes que nós hoje conhecemos nasceram tão grandes quanto são hoje. Também passaram pelo processo. Também tiveram que passar pela experiência do doce, do amargo, do salgado, para hoje colecionar vitórias, colecionar êxitos e sentirem-se pessoas abençoadas e que nós olhamos e dizemos, nossa, ele tem tudo e mais alguma coisa, a vida dele está organizada. Foi preciso pagar o preço. E o preço muitas vezes é flexível quando a gente paga por iniciativa e vontade própria. Invista na sua formação. Invista na formação dos seus filhos, para que quando te tornares velho, estejam eles formados e bem enquadrados, para fazer diferente do que foi a vida da sua família no seu bisavô, no seu avô e talvez até os seus pais. É que se não fizer diferença hoje, até amanhã, ou seja, as próximas gerações, continuará a ser uma família de lamentos, vivem de lamentações constantes. Aqui fica a dica. Esperamos nós
que tenham acompanhado atenciosamente o vosso programa do dia de hoje e que queremos contar com a vossa presença na próxima sexta-feira. Mas devemos dizer que provavelmente a próxima sexta-feira já teremos aqui um convidado, que o que nós tínhamos para hoje, por imperativo da agenda na última hora, desconfirmou-nos, mas é passível de compreensão e ainda assim Deus brindou-nos a oportunidade de estarmos aqui com os nossos ouvintes como sempre. Queremos agradecer a si que tirou o seu tempinho para ligar para nós, partilhar a sua experiência e dizer alguma coisa em torno daquilo que abordamos. Acreditamos que na próxima semana vamos estar aqui novamente para fazer acontecer mais um nosso e vosso programa Voz do Campo. Eu despeço-me com a missão do dever cumprido para este dia de hoje. Fiquem todos na santa paz do Senhor e lembrem-se, daqui a pouco quando forem à mesa almoçar, tentem recordar que para ter comida à mesa alguém teve de produzir. Saudações agrícolas. Voz do Campo. A Voz do Campo. Todas as semanas, o que acontece no vasto mundo do agronegócio. Notícias, dicas, histórias reais e entrevistas com quem faz a terra produzir. Às sextas-feiras,